Olá, daremos início então, conforme havíamos combinado, ao tema da Primeira Guerra Mundial. Para entendermos um pouquinho sobre esse conflito, nós precisamos ter em mente que a Primeira Guerra Mundial ela é chamada de Primeira Guerra Mundial pelos homens que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Até o início da Segunda Guerra Mundial, ela era conhecida só como a Grande Guerra, porque ninguém sabia que existia a possibilidade de haver um novo conflito desse porte. Ela teve duração de 4 anos e ela é chamada de uma guerra imperialista. Por quê? Porque ela é fruto de vários conflitos que se estendem aí pela Europa desde o século XIX, com o início lá do imperialismo ou neocolonialismo, que era o processo de partilha dos continentes, principalmente continente africano e asiático, tá? Então, formou-se uma série de conflitos, formou-se uma série de tensões que não foram resolvidas e que, por essa razão, acabaram dando origem à Primeira Guerra Mundial. Então, para nós começarmos aí, vamos entender o seguinte. Só um minutinho aqui, deixa eu mudar aqui para vocês. A Grande Guerra, então, é considerada como a mais terrível das guerras. Houve muitas mortes, o combate era inicialmente quase que homem a homem. No decorrer da guerra, a tecnologia vai se aperfeiçoando e as formas de matar, infelizmente, também, tá? Para se compreender os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Então, nós vimos lá a Segunda Revolução Industrial, vimos que alguns países se destacaram nesse processo de industrialização. Vimos que esses países estavam produzindo cada vez mais e com maior velocidade. Então, eles tinham grande necessidade de matéria-prima, de mão de obra barata e principalmente de mercado consumidor dessas mercadorias industrializadas. Por essa razão, a saída para isso era conquistar territórios que ainda não fossem industrializados. Então, é neste momento que tem início o chamado imperialismo ou neocolonialismo. Então, essas potências se dirigem lá ao continente africano e ao continente asiático. Só que essa partilha não vai ser feita de forma igualitária. Então, a norma era: quem pode mais chora menos. Quem chegou primeiro ficou com os maiores e melhores territórios. Quem chegou depois fica com o que sobrou. Os países que chegaram primeiro e que foram, portanto, beneficiados foram França e Inglaterra. Os países que chegaram por último foram os últimos a se unificarem e a partirem para esse processo imperialista foram a Alemanha e a Itália. Então era lógico que esses países que chegaram depois não ficassem satisfeitos, que tivessem interesses em territórios que estavam sendo ocupados pela Inglaterra ou pela França. Então, gerou-se ali uma série de tensões, muitas reclamações, muitas tensões. Não chega a existir um conflito direto entre eles, mas muitas coisas mal resolvidas, que gerou entre eles já aquele clima de guerra, embora não houvesse guerra, tá? Além disso, nós vamos ter aí o nascimento da revanche entre França e Alemanha no processo de unificação da própria Alemanha. Quando a Alemanha se forma como país, além de englobar aí territórios que originalmente pertenciam à França, que eram protetorados franceses, a Alemanha faz uma série de exigências e toma 2 territórios riquíssimos em minérios da França, que era a região da Alsácia e Lorena. A França se sente humilhada e nasce aí um ranço entre franceses e alemães. Então, nesse momento, se a Alemanha falar é pau, a França vai dizer é pedra. Por quê? Porque eles estarão sempre em lados opostos. Junto com isso, na Europa é o momento também dos grandes nacionalismos. Então, existia uma tendência a países que falavam a mesma língua ou que tivessem povos que tivessem a mesma origem. Havia uma tendência em querer juntar-se em grandes impérios. Um exemplo disso era o Império Austro-Húngaro. Hoje são países separados, a Áustria e a Hungria. Nesse momento aí, eles eram um império unificado. Então, existia o pan-germanismo,
onde, liderados pela Alemanha, pretendia se juntar todos os povos de origem germânica, o pan-eslavismo, que era um interesse tanto dos austro-húngaros quanto dos russos, de tentar predominar aí na região dos povos eslavos, tá? E aí, junto com tudo isso, então, se a gente pegar aí as tensões geradas pelo imperialismo, os nacionalismos e já esse ranço existente entre alguns países, começa a haver blocos. Por que que eles formam blocos, as chamadas alianças? Por quê? Porque é uma briga. Se você sabe que você vai ter que entrar numa briga a qualquer momento, se você sair na rua sozinho, você vai apanhar, então você não vai sair sozinho, você vai procurar pessoas que te auxiliem. E os países agem mais ou menos da mesma forma. Então, de um lado, a gente passa a ter a Tríplice Aliança, que vai juntar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e de outro lado, a Tríplice Entente, que vai juntar Inglaterra, França e Rússia, tá? Então, é importante ressaltar que essas alianças também se formaram antes do início da guerra. Tudo isso que a gente está falando até agora é antes da guerra começar. Esse período é conhecido como período da paz armada, porque, embora não houvesse guerra, todos os países já se preparavam para ela. Eles sabiam que a qualquer coisa, a qualquer momento, podia gerar um conflito maior, de grandes proporções. Mas esse período da paz armada também é chamado de Belle Époque, porque é um período de grande desenvolvimento cultural e muito otimismo, porque esses países, ao mesmo tempo que sabiam e se preparavam para a guerra, se armavam, formavam exércitos, eles também achavam que essa guerra ia durar pouco. Imagina, estou tão preparado que, se for necessário um conflito, eu vou lá e em 2 meses isso termina, tá? O que depois se comprovaria que não foi bem assim. Mas, inicialmente, o período da Belle Époque é isso, é um otimismo exacerbado, exagerado, junto com todo esse armamentismo, né? Todo mundo achando que a coisa ia ser fácil e que o conflito resolveria os problemas. Então, se vocês observarem aí, havia uma tensão crescente entre as duas alianças. Na região aqui dos Balcãs, nós temos aqui uma disputa entre dois grandes impérios para tentar predominar na região. Então, aqui em cima, se vocês olharem, olha, a gente tem a Áustria e a Hungria, na época era um império só, então o Império Austro-Húngaro, que pretendia dominar essa região aqui desses povos da região dos Balcãs. Então, eles pretendiam pegar a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, hoje também Montenegro é separado, mas na época era tudo uma coisa só, e englobar tudo isso daqui sob a influência deles, austro-húngaros. Os russos querem a mesma coisa. Nesse momento, a Áustria-Hungria dominou aqui a região da Bósnia, tá? E está ali plena, mandando ali dentro. Por outro lado, os russos começam a ajudar os sérvios. Dizem que eles chegavam a financiar organizações secretas sérvias para tentar expulsar os austro-húngaros aqui da Bósnia. E essa situação gera uma tensão constante, porque são ataques constantes de organizações secretas e de sérvios tentando ajudar aí o pessoal da Bósnia a se livrar do domínio austro-húngaro. Isso aí faz com que haja um clima de ebulição mesmo, a coisa estava fervendo ali, tá? E vai ficar pior. Por quê? Porque o herdeiro do trono austro-húngaro, um homem chamado Francisco Ferdinando, e sua esposa, fazem uma viagem até a Bósnia. Lá dizem que havia a intenção de formar uma monarquia tríplice, então que a região passaria a ser governada por austríacos, húngaros e um representante ali da região, um representante talvez da própria Bósnia, alguém de um povo eslavo, tá? Então ele vai até lá. E para mostrar que eles não temem nada e nem ninguém e o poder que eles tinham ali dentro, o Francisco Ferdinando organiza, contrariando todos os conselhos, uma parada militar. Então, um desfile em carro aberto, né,
pela capital da Bósnia, a cidade de Sarajevo, onde vai ele e a esposa. Quando começa lá o desfile, ele sofre um atentado, atiram contra ele, mas erram. Então, interrompe-se o desfile militar, pede-se que ele suspenda, mas ele não aceita. O Francisco Ferdinando diz que não, que ele estava ali para demonstrar que os austro-húngaros não tinham medo de nada e nem de ninguém, e que a parada militar vai continuar. E ele continua. Mais à frente, não decorreu muito tempo, se aproxima do carro um jovem e atira, matando ele e a esposa. Os tiros foram praticamente a queima-roupa. Foi tão perto que imediatamente o atirador é preso. E aí, quando ele é preso, é um jovem chamado Gravilo Príncipe, constata-se que ele era sérvio e que fazia parte de uma organização secreta chamada Mão Negra. A Áustria-Hungria vai exigir punição exemplar. A Sérvia vai se recusar a colaborar aí com as investigações e mesmo com a punição contra a organização que eles tinham dentro do seu próprio país. Nesse momento, a Áustria-Hungria, então, vai aproveitar o ensejo, já que era interesse dela, e declara guerra à Sérvia. E aí a gente diz, bom, beleza, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, e aí? E aí que a gente tem que lembrar das alianças. Então vamos retomar lá para a gente poder lembrar como que fica isso. Então vamos recordar aí. Nós temos aqui a Tríplice Aliança, que juntava a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E de outro lado, a Tríplice Entente, que tinha a Rússia, França e Inglaterra. Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, é preciso lembrar que os sérvios tinham uma aliança com os russos. Então, quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, imediatamente a Rússia toma a frente e declara-se também em guerra contra a Áustria-Hungria. E como já existiam essas alianças, a Áustria-Hungria não está sozinha. A Alemanha vai aproveitar e apoiar os austro-húngaros, declarando guerra também à Rússia. Como a França tem um ranço em relação aos alemães, ela também declara-se em guerra contra a Alemanha e contra a Áustria-Hungria. A Inglaterra, aliada tradicional dos franceses, também declara-se em guerra contra a Alemanha e contra a Áustria-Hungria. Então, observem duas coisas. Primeiro, a Alemanha, a Áustria-Hungria vão ter que enfrentar a Rússia, a França e a Inglaterra. Então, nós temos aqui o início da Primeira Guerra Mundial. E segundo, a Itália, nesse momento, declara-se neutra. Declara que não vai entrar no conflito. Então, isso aqui é 1914 e, neste primeiro momento, a Itália resolve ficar de fora. Observamos, então, que esse fato aparentemente isolado acabou dando origem à guerra, fazendo com que todos os países se envolvessem, com exceção da Itália, que se declarou neutra. Continuando aí, logo então, nós vamos ver que a coisa vai se acirrar. Nós temos 3 fases para a Primeira Guerra Mundial. A primeira fase é chamada Guerra de Movimento. Então, é o momento em que ocorrem conquistas rápidas. Então, tanto um lado quanto o outro avançam rapidamente dentro dos territórios inimigos. Essa primeira fase dura de 1914 até o início de 1915. Quando começa 1915, o pessoal da Tríplice Entente começa a negociar com os italianos que estão lá neutros. Olha, se você entrar do nosso lado, de repente você ganha algumas vantagens, de repente é mais interessante para vocês. E aí os italianos começam a pensar em entrar nesse conflito, já no finalzinho da chamada de Guerra de Movimento. E aí, voltando aqui às nossas alianças,
Itália, que até que esse momento era neutra, resolve entrar no conflito, só que ela entra do lado da Tríplice Entente. Os italianos deixam a Tríplice Aliança e, junto aí com o pessoal da Tríplice Entente, vai se declarar em guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, tá? Então, há uma modificação na configuração original das alianças que haviam se formado durante o período da paz armada. A Itália entra no conflito, portanto, ao lado aí do pessoal da Tríplice Entente, e ao mesmo tempo, em 1915, começa a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. É a chamada Guerra de Trincheiras, onde o avanço já não é mais tão rápido. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos esses buracos cavados aqui, normalmente eles são cercados por arame farpado e muitas vezes sacos de areia, e os soldados ficam dentro desses buracos, atirando contra soldados que estão dentro de buracos semelhantes do outro lado. Então, isso aqui são as trincheiras. Observem que a gente tem aqui um soldado, inclusive com uma máscara de gás, porque há um desenvolvimento de armamentos onde eles começam a jogar gases tóxicos até em soldados inimigos. E essa fase da guerra vai ser uma fase muito triste. Por quê? Porque dentro da trincheira chove, isso aqui vira um monte de lama. Se o cara que está do seu lado ele levou um tiro e ele caiu, ele vai ficar lá apodrecendo enquanto a batalha está ocorrendo. Então, fome, frio, lama, os colegas morrendo ali ao lado, tudo isso faz com que os soldados percam aquele encanto inicial pela guerra. Aquele otimismo inicial, quando as tropas partiam e eram aplaudidas e tinha banda de música para os soldados que partiam para a guerra, nessa realidade das trincheiras, os soldados não se veem mais com aquele otimismo. Eles cansam, eles querem acabar com isso. Aquela guerra que todo mundo achava que ia durar 2 meses, agora ela já dura 3 anos, porque nós chegamos até 1917 com essa situação, onde os soldados estão lá entrincheirados, leva meses para eles conseguirem avançar, às vezes 1 metro dentro do território inimigo, e são muitas mortes, principalmente por causa do advento da melhoria das armas de matar, né? Então, ao longo da guerra, nós temos aí o aperfeiçoamento e a invenção de novas armas. Então, o avião passa a ser utilizado como uma forma de você atingir o inimigo lá embaixo. Ele era utilizado inicialmente apenas para reconhecimento, e agora existem imagens da época que mostram o piloto lá na frente e o copiloto atrás, e pega lá uma bomba e joga com a mão para acertar tropas lá embaixo. Os tanques de guerra são inventados e também os gases tóxicos, tá? O ano de 1917 é um ano de mudanças na Primeira Guerra Mundial. Vai ser decisivo, porque acontece 2 coisas. Primeiro, os russos, que já era um país que estava em crise antes da guerra, houve um empobrecimento absurdo, a própria população russa começa a passar fome, os soldados russos começam a ficar sem munição, sem alimentos, na linha de frente dos campos de batalha, lá no fronte, e aí houve uma revolução interna, uma revolução dentro do país, dentro da Rússia. E com essa revolução, em outubro de 1917, os russos assinam um acordo para se retirarem da Primeira Guerra Mundial. Então, eles deixam a guerra. Os Estados Unidos, até esse momento, não está envolvido diretamente na guerra. O que ele está fazendo? Ele está vendendo armas e suprimentos para o pessoal da Tríplice Entente. E aí os Estados Unidos pensam, peraí, a Rússia saiu. Se a Entente perder, nunca mais eu vou receber de volta o dinheiro que eu empenhei lá, as coisas que eu vendi para eles. Eles nunca vão me pagar, né? Então, o que os Estados Unidos faz? Alegando que um navio seu foi bombardeado, o que não é mentira, é um navio mesmo norte-americano, chamado Lusitânia, é bombardeado por submarinos alemães,
e acaba afundando. E ele alega isso, porque não era o primeiro navio deles que era afundado, mas eles utilizam isso como pretexto e entram na Primeira Guerra Mundial. Isso para garantir que França e Inglaterra não fossem perder e que tivessem condições de pagar o que deviam para eles depois. Então, em 1917, nós temos a saída dos russos, a entrada dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos não fossem assim tão bem preparados para a guerra, era alguém que estava chegando, descansado, que não tinha ainda aquele desencanto pelo combate em relação como os outros soldados que já estavam ali desde o início, né? Então é lógico que vai haver um desequilíbrio de forças favorável ao pessoal da Tríplice Entente, aliado ao próprio discurso. O presidente norte-americano chamado Woodrow Wilson, ele falava que o seguinte, que deveria ser feita uma paz sem vencidos e sem vencedores, que todo mundo fosse para casa e a guerra terminasse onde ninguém teria vencido e ninguém teria perdido. E eles começam, inclusive, a jogar panfletos com essas ideias em cima dos soldados inimigos. Animados por essa perspectiva e devido aí a diversas derrotas em batalhas, o Império Austro-Húngaro é o primeiro a assinar o armistício, então a se declarar fora da guerra. Em seguida, a Alemanha sozinha não vai conseguir se sustentar e acaba também assinando a sua rendição. O problema vai ser o seguinte: na hora do tratado de paz, nesse final aí da guerra, reúne-se todos na cidade de Versalhes. Então a gente tem lá representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Áustria-Hungria e da Alemanha. E os Estados Unidos colocam lá a sua proposta. Olha, falamos daquela forma que eu estava propondo, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Mas lembra lá do ranço da França contra a Alemanha? Os franceses vão dizer de jeito nenhum, a gente está aqui desde o começo e vai ser do nosso jeito. Os Estados Unidos se retiram e acaba que o Tratado de Versalhes é quase que um tratado de punição contra os alemães. Então, embora a Alemanha não tenha sido o país que foi culpado pela guerra, e nem foi a Alemanha quem começou efetivamente essa guerra, a Alemanha fica proibida de ter exércitos, fica proibida de produzir novos armamentos, perde os territórios da Alsácia e Lorena para a França, teve que devolver os territórios, e ainda é condenada a pagar pesadíssimas indenizações de guerra. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que os alemães agora se sentem humilhados e vão querer se vingar. Então, se o Tratado de Versalhes tivesse sido diferente, provavelmente nós não tivéssemos tido a Segunda Guerra Mundial. Mas, como houve um desejo de humilhar os alemães, houve um desejo de vingança, principalmente por parte de franceses, a Alemanha, em 1933, com a ascensão do nazismo, começa a se preparar para essa revanche. E ela viria em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, conforme nós veremos aí mais à frente, tá? Como saldo de guerra, nós temos milhares de mortos, muitos mutilados, muitas pessoas que ficam com gravíssimas sequelas aí da guerra. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês, mas se vocês não tiverem entendido alguma coisa, podem perguntar. E eu indico para vocês um filme que está aí no YouTube, eu coloquei aqui até o link, vou colocar o link na plataforma, que se chama Nada de Novo no Front. Aliás, é a atividade que vocês devem fazer aí no restante da semana, assistirem a este filme, porque nós faremos depois uma atividade sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu vou fazer perguntas na atividade, inclusive sobre coisas que vocês vão observar aí no filme, tá bom? Fiquem bem, perguntem se houver dúvidas. Tchau, tchau, pessoal!